a mais um vídeo sobre esta série especial de Páscoa que estamos a fazer. Já vimos hoje, sexta-feira, que Jesus foi preso e foi levado perante as autoridades religiosas. Uma noite agitada e ela irá continuar a prolongar-se, esta agitação, por todo o dia, e sendo talvez um dos dias mais difíceis na vida de Jesus, mas também um dos dias em que o seu amor por nós foi mostrado e demonstrado de uma forma impressionante. Então, depois de Judas ter traído Jesus com um beijo, ter aproximado dele, pela ênfase também que João dá de que afinal Jesus não foi preso por causa de uma traição, mas ele próprio também está consciente e ele se entrega por amor de nós a todo este processo. Ele foi levado então diante das autoridades religiosas, à casa do Anás, de Caifás, um sacerdote, e depois é levado também perante as autoridades civis. A questão de levar diante das autoridades civis já foi abordada, mas era a altura da Páscoa e o que menos as autoridades religiosas queriam nesse período era um tumulto em Jerusalém. A festa da Páscoa era uma das 3 festas anuais de peregrinação religiosa. Pessoas, neste caso judeus, a comunidade judaica, várias tribos de todo o mundo conhecido de então, neste período eles deslocavam-se a Jerusalém com alguma antecedência, pois eles precisariam de ter os seus animais para o sacrifício, encontrar um lugar para ficarem e não havia casas disponíveis, então a região toda perto de Jerusalém enchia-se, os montes enchiam-se de pessoas que ficavam ali em tendas, ficavam acampados durante este período, as pessoas deslocavam-se e Flávio Josefo, ele chega a descrever uma festa da Páscoa, isto um pouco antes da Guerra dos Judeus, que combinou com a destruição de Jerusalém no ano 70, cerca de 66, 70, ele narra uma Páscoa em que havia ali, naquela região, cerca de 2.700.000 pessoas. E isto, segundo Josefo, sem contar os impuros e os estrangeiros que estariam por ali também, portanto, apenas da comunidade judaica. Ora, aquilo que os líderes religiosos menos queriam nesta altura era que houvesse um tumulto. Vários evangelhos mencionam isso. Então a ideia sim era prender Jesus, a ideia sim era matar Jesus, mas não de uma forma que fosse provocar um alvoroço num período tão importante como este período da Páscoa para aquela comunidade judaica, sob a liderança, sob o domínio do Império Romano. Isto porquê? Porque Roma dava alguma autoridade a alguns povos subjugados, incluindo neste caso os judeus, dava alguma liberdade de foro religioso, tentando estabelecer assim a chamada paz. Portanto, a ideia era que se eles dessem alguma liberdade para observarem os seus aspectos religiosos e outros aspectos que não fossem entrar em conflito direto com Roma, e essa liberdade dada então daria à vontade aos povos subjugados uma paz e Roma poderia continuar a ter o seu domínio. Mas se houvesse sedições, se houvesse revoltas, o domínio de Roma iria ser posto em causa, então essas liberdades seriam retiradas, iria haver uma opressão maior, e de facto isto aconteceu com Israel mais tarde, no ano 70. Mas então o que a liderança queria, que era uma liderança religiosa, mas também que se relacionava com Roma, era que estes tumultos não acontecessem. Então daí que depois de eles decidirem, no aspecto religioso, a morte de Jesus, de que o facto de Jesus deveria ser eliminado, e isto voltando também às palavras de Caifás, que convinha até que o homem morresse por todo o povo e não sofresse todo o povo, portanto ele estaria talvez a ter um pensamento mais político. No entanto, é interessante que isto aqui remete-nos para um princípio muito mais relacionado com a história da redenção, aquilo que por vezes se usa como conceito de solidariedade corporativa, em que um representa o grupo e o grupo todo é revisto na unidade. Neste caso, Jesus iria como representante da humanidade ser julgado, não apenas por homens, mas a ira de Deus iria vir sobre ele. A ira
em relação a todo o pecado da humanidade, tendo Jesus como representante da humanidade. E foi isso que aconteceu, porque nós temos dois julgamentos, um religioso relativamente à comunidade judaica e o romano, como que estando a representar o mundo gentílico. Dentro do judaísmo, a humanidade era dividida em dois grupos e basicamente todas as culturas naquela época dividem a humanidade em dois grupos. Seria o próprio grupo em si, neste caso os judeus, e os outros seriam os gentios. Então, Jesus, tendo estes dois julgamentos, um julgamento religioso e um julgamento romano, como que toda a humanidade do mundo conhecido de então estaria aqui incluído, os líderes religiosos rejeitam Jesus e condenam-no à morte, mas também as autoridades oficiais, o do Império Romano, os gentios, também aprovam, condenam Jesus e são eles mesmos que o crucificam. Então, depois de haver este momento do julgamento religioso decidido pelo Sinédrio, Jesus, então, ele é levado perante Pilatos. E este julgamento perante Pilatos, não vou entrar em alguns detalhes, mas podem ler os textos. Nós temos isso nos Evangelhos de Mateus, capítulo 27, Marcos, capítulo 15, Lucas, capítulo 23, que menciona depois também uma outra presença de Jesus perante uma outra autoridade, um rei Herodes, que estaria também um rei, mas subordinado a Roma. Depois deste julgamento civil, a decisão para matar Jesus, ela mantém-se. Portanto, Jesus vai primeiramente a Pilatos, depois regressa para Herodes e depois volta de novo para Pilatos. E o que é interessante aqui é que tanto o rei Herodes como Pilatos afirmam que não vê nenhuma razão para que Jesus seja condenado à morte, ou seja, na sua ótica Jesus é inocente. Mas derivada à pressão da liderança religiosa judaica, eles não libertam Jesus. Portanto, o mundo civil, digamos assim, o mundo dos gentios, também estaria envolvido de alguma forma neste consentimento e nesta aprovação da morte de Jesus. E isto vem também dar cumprimento a algumas palavras que o Senhor Jesus tinha dito, por exemplo, em 9:22, no capítulo 9:22 do Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E de facto estas andanças no julgamento religioso estão a dar cumprimento de facto a estas palavras de Jesus, ou mais à frente no capítulo 18 do mesmo Evangelho de Lucas, o versículo 32, Jesus diz que será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Portanto, também uma referência tanto a um julgamento religioso pelos próprios seus, como João escreve no seu Evangelho, que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas também de todos os homens, ou seja, os gentios também julgando e condenando Jesus. Encurtando todo este processo, não seria bastante longo, é apenas um dia, mas há detalhes, há pontos extremamente importantes em todos estes diversos julgamentos, porque Jesus passa interrogatório com Pilatos, etc. Mas para encurtar tudo isso, por uma questão de tempo, eu queria que nós notássemos também a forma também como Jesus, a crucificação de Jesus, ela é descrita entre dois salteadores. E, de novo, quando nós temos ali aquele quadro, temos um que crê e diz, e pede a Jesus para se lembrar dele. Um pedido de misericórdia, de reconhecimento do seu próprio pecado e de misericórdia e graça. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, enquanto que o outro continua renitente, sem querer acertar nada com Deus, nem reconhecer quem é Jesus. E estes ambientes, estes momentos, estes dois pontos de crença e descrença acerca de quem é Jesus, sempre estão presentes nos Evangelhos. Sempre há aquelas pessoas que ouvem, veem, presenciam e não creem, rejeitam a mensagem de Jesus, e há aqueles que ouvem, compreendem e aceitam quem é Jesus. E o quadro não é muito diferente dos nossos dias. Este quadro da cruz em que temos presente Jesus morrendo pela humanidade, neste conceito em que ele, representando todos, dá a sua vida perante todos. Ele vai diante de Deus como que Jesus
indo não só subjugado pelas autoridades religiosas ou civis, mas sobretudo Jesus, representando a humanidade, vai diante de Deus e decide levar sobre si toda a punição do ser humano, como diz no outro lugar, levando sobre si os nossos pecados. Jesus sofrendo assim, existe ali, tanto de um lado como do outro, a ideia de incredulidade e a ideia de fé representada pelos dois salteadores que estão também crucificados com eles. E possivelmente, ao vermos este vídeo, estas duas atitudes vão estar. Há quem vai crer e diz, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu creio nele, creio que sou pecador. E há pessoas que vão dizer, sim, Deus, eu quero que tu me perdoes, quero que entres na minha vida, quero ter paz contigo. Mas também há aqueles que vão dizer, certamente, não acredito em nada disso, não creio. Essa ideia de resistência. É um período de Páscoa, é sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. E talvez o momento mais importante neste dia de sexta-feira seja eu rever em qual destes polos eu me revejo. Em alguém que continua renitente na sua posição para com Deus, de incredulidade, uma posição talvez de não fé, de descrença ou de zombaria ou indiferença, seja qual for, ou se eu me encontro, por outro lado, numa posição de reconhecimento de quem eu sou, da necessidade que eu tenho da misericórdia e da graça de Deus, e num verbalizar daquilo que eu creio, dizendo, Deus tem compaixão de mim, lembra-te de mim, salva-me. Como aquela multidão tinha aclamado já no domingo de Ramos, Hossana, ó salva-me, este clamor para que Deus tenha compaixão de nós e nos dê esta nova vida que Ele veio para dar. Obviamente a história não vai terminar aqui com a morte de Jesus ou o seu sepultamento. E iremos também abordar mais tarde a sua ressurreição, porque a mensagem do Evangelho tem precisamente estes 3 pontos: a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição. Estes são 3 pontos essenciais para a mensagem do Evangelho. E Jesus veio precisamente para isto, para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados e para ressuscitar, para nos dar nova vida. De novo, a minha oração é que nós possamos estar neste lado daqueles que têm nova vida, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus os abençoe, tenham uma ótima sexta-feira.